Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho uma conversa marcada com o meu querido amigo Roberto Rachevski sobre Simone Biles e o egoísmo racional. Vamos lá, oi Si. Fixar comentário. Já vou chamar aqui, que eu vi que o Roberto entrou. Aqui o meu querido amigo Roberto Rachevski. Já vou chamá-lo aqui. Roberto, já te chamei para a gente bater um papo. Espero que todos estejam muito bem. Fala, Roberto! E aí, Denis, tudo bem? Pô, finalmente, Denis, conseguimos fazer a nossa live, né? Essa é a terceira, eu acho. As outras duas, elas foram frustradas, né, por questões técnicas. Roberto, eu não sei o que aconteceu. Aquela época o Instagram devia estar dando algum tipo de problema. Mas você lembra que a gente tentou fazer com 3 pessoas, com 4 nem pensar então, né? Mas eu vejo os outros fazendo com 4 pessoas, eu fico numa invejinha, eu falo, cara, ainda não consegui fazer uma live com 4 pessoas, sequer com 3 pessoas. Bom, vamos tentar novamente, né? Quem sabe em breve a gente pode discutir aí os temas, aqueles que são tão polêmicos quanto esse. Esse não é muito polêmico, esse criam polêmicas artificiais, falsas, né? É verdade. Esse da Simone Biles, mas vamos lá. De qualquer maneira, independente do assunto, conversar contigo sempre é um prazer, é uma satisfação, um aprendizado. Você sabe que é totalmente E recíproco, tenho uma grande admiração por você. E quando explodiu esse caso da Simone Biles, e que aí começa um debate público a respeito, sabe, Roberto, e eu sei que você concorda comigo nesse ponto, eu acho que é importante a gente pegar esses casos exatamente para aplicar aquilo que muitas vezes a gente defende em teoria. Porque às vezes o cara pega um livro inteiro de Rand, ou não importa, de Platão, de Kant, né? E fica sem exatamente entender como é que aquilo se volta para a realidade, ou seja, como é que eu posso jogar isso no meu dia a dia. E acho que esses exemplos assim mais impactantes talvez sejam interessantes para a gente começar a falar, moçada, por favor, olha isso aqui, né? Vamos ter atenção a esse ponto. Então, te chamei na hora, te agradeço por ter aceitado. não, obviamente eu não teria como negar a aceitação do convite, porque afinal de contas é um convite de um amigo, de alguém que eu admiro e de um assunto que eu adoro conversar, né? Então é um prazer enorme, não é um dever, né, que eu estou prestando aqui ao Denis, muito menos ao seu público, né? Não, é uma satisfação pessoal, é uma felicidade minha passar esse tempo aí que a gente vai passar juntos discutindo esse assunto, que eu acho fundamental porque ele tem muito a ver com aquilo que tu fazes, né, que é filosofia. Quer dizer, quando tu fala nesse negócio da prática, né, ora, a filosofia é exatamente o que nos guia para a ação prática, né? Quer dizer, todo mundo tem uma filosofia. Não há quem não tenha uma filosofia, né? Essa filosofia ela pode ser destrutiva, ela pode ser coerente, ela pode ser engrandecedora e tal, mas a filosofia está ali por trás, né? A gente vai conseguir encaixar qualquer coisa da prática lá, porque a filosofia é uma teoria, é tudo que dá base, que fundamenta a ação humana, né? É Na verdade. Terra, Ó, né? o Ou fora Rodrigo da Terra Maria tá já, né? aí. Rodrigo, saudades de você também. Rodrigo, já tem muito tempo que eu não vejo. Ele só malha, Roberto. Ele só malha, é só Pois é, o cara filosofia. quer ficar o Schwarzenegger. O negócio dele é ter tanquinho agora. É o grande objetivo dele. Tá insuportável. Beijão, Rodrigo. Saudades. Ô, Roberto, antes da gente começar a bater um papo especificamente sobre esse caso da BIOS e o modo como a gente poderia entendê-lo, esse texto aqui que você já decorou, A Virtude do Egoísmo,
No 10º capítulo da Ética Coletivista, ela fala sobre essa questão do homem disposto a se ver como meio para a realização de terceiros. Ela diz assim: o homem que está disposto a servir como meio para os fins dos outros, necessariamente considerará os outros como meios para os seus fins. Eu digo que entra-se aí numa espécie de uma relação prostituída, né? À medida em que eu vejo o outro como uma escada para atingir os meus fins, é natural que o outro se veja na mesma situação, que eu sirva para ele como uma escada. Ou seja, os indivíduos já não se veem mais como fins em si. E ela continua... É o princípio da reciprocidade, né? Pronto. Exatamente, exatamente. E ela continua assim: quanto mais neurótico ou consciencioso ele for na prática do altruísmo, mais ele tenderá a inventar planos para o bem da humanidade, ou da sociedade, ou do público, ou das gerações futuras, ou de qualquer coisa, exceto seres humanos reais. Ou seja, a ideia do homem, do indivíduo, desaparece completamente e os grandes projetos altruístas se impõem na medida em que você vê o outro como escada. E aí ela finaliza, tô lendo esse pedaço aqui só para você comentar, a partir de uma perspectiva objetivista, mas antes de objetivista, Roberto, de uma perspectiva racional, o caso Biles. E termino com esse parágrafo. A característica fundamental dessas mentalidades é a defesa de algum objetivo público em grande escala, abandonando o contexto, custos ou meios. Fora de contexto, esse objetivo geralmente parece desejável. Eu diria que é o caso da Biles. Você olha e fala assim: nossa, mas é uma menina que foi para uma guerra, ela não poderia ter tirado o pé do acelerador, ela não poderia se entregar, ela não tinha esse direito, ela frustrou os planos de uma nação. E aí a Rand continua: pois os custos de mentalidade assim não serão cobertos com recursos legítimos, mas com recursos expropriados. A gente não está falando só de custos materiais. E uma densa mancha de névoa venenosa deve encobrir a questão dos meios, pois os meios são vidas humanas. Não conta mais a vida humana, só a expectativa que a sociedade, que o público ou que alguém mais tem com relação àquilo. Cara, comenta esse negócio aí da Biles, o que você achou desse trem? Pois é, eu acho esse texto da Ayn Rand pertinente, mas eu acho ele, digamos assim, secundário, tá? No que se refere a essa questão em si. Por quê? Porque nós estamos falando exatamente de um indivíduo, né? De uma menina de 24 anos, que é a ginasta mais premiada na história, né? Ela é a atleta que mais medalhas obteve na sua modalidade. Ela, por sinal, ela é tão, e aí a palavra é fundamental, e tu vai entender por quê, ela é tão independente, né? E nós vamos explorar o independente com relação a esse texto que tu acabaste de ler, que inclusive ela, para poder fazer o seu aperfeiçoamento na ginástica, que era o que realmente para ela era importante na vida, ela fez homeschooling, né? Quer dizer, muitos anos da vida dela, ela deixou a escola para fazer homeschooling, porque ela não conseguia conciliar a escola tradicional, né, com aquilo que para ela ela vocacionada, né, aquilo que realmente trazia felicidade para ela. E a independência, eu acho que é fundamental aí nesse caso, e se a gente for contextualizar, né, a gente vê toda essa crítica, como ela decide colocar o seu interesse pessoal acima do interesse coletivo, seja da pátria, né, americana, seja do time de ginastas americanos que estavam concorrendo lá, ou seja da torcida, inclusive torcida de brasileiros, muitos deles que não saem do sofá nem para buscar uma xícara de chá, e querem que uma menina que faz o que ela faz coloque tudo
que ela tem risco para a satisfação hedonística, a satisfação altruísta. Não é uma satisfação egoísta, é uma satisfação altruísta, porque querem que ela se sacrifique para o prazer, a satisfação, né, de curto prazo, efêmera, daqueles que simplesmente assistem pela internet ou pela televisão o esforço que alguém está fazendo para ser feliz, para conquistar os valores que ela entende ser aqueles que realmente trarão felicidade para ela. Ora, quando uma pessoa, e numa cultura, isso é que é importante, eu tenho dito assim que eu considero a Biles uma heroína, e tem gente que diz que não, que eu estou exagerando, que ela não é uma heroína. Eu disse, não, ela é uma heroína, sim, porque é tão difícil quanto, e isso é fato, tão difícil quanto superar a concorrência numa Olimpíada, superar a altura, a velocidade, a força exigida numa Olimpíada, é alguém se posicionar com independência numa cultura coletivista, altruísta, onde a abnegação, onde a renúncia, onde a mentalidade aquela da Maria vai com as outras, né, do que o grupo vai dizer e tal, então eu vou me submeter, independente do custo que isso vai ter para mim. Isso é uma coisa assim é ridículo, né? É ridículo. Então, quando a gente vê uma menina de 24 anos que estava no lugar onde ela deveria estar por recursos próprios, afinal de contas, ela cumpriu todas as demandas necessárias para estar lá. Ela não foi privilegiada, está lá por direito, porque ela queria estar lá. E ela pesou, baseada não na opinião alheia da torcida, dos patriotas, né, dos falsos moralistas, mas ela pesou a partir de uma orientação voltada para a realidade. Eu tenho problemas. Se eu tenho problemas, o meu risco com relação a esse problema de sofrer mais do que aquilo que eu vou adquirir é muito grande. Então, eu simplesmente vou trocar uma coisa pela outra, porque quando a gente desiste de algo, a gente está desistindo de algo em troca de outra coisa, né? A gente está assumindo a responsabilidade de decidir sobre o nosso futuro, assumindo a responsabilidade de decidir sobre aquilo que a gente quer fazer, considerando uma coisa exclusiva, que é o nosso próprio bem-estar, a nossa própria felicidade. E nesse aspecto, numa sociedade como essa que eu descrevi, uma jovem fazer essa decisão, com toda a pressão a qual ela está submetida, ela não desistiu por pressão. Ela não foi a pressão que fez ela desistir, pelo contrário, ela desistiu apesar da pressão que ela vinha sofrendo para seguir naquela trajetória que talvez pudesse lhe custar, inclusive, a própria vida, né? Como já tivemos casos aí de outros atletas que, com o problema do twister, que ele quebraram o pescoço, né? Praticando um exercício sem todas as condições que a realidade exige. Então, uma pessoa que é orientada pela realidade, que é orientada pela própria consciência, analisando com responsabilidade os riscos e vendo o que é melhor para ela no longo prazo, né? Porque, afinal de contas, com 24 anos, você ainda pode enfrentar outras Olimpíadas, né? Ainda mais sendo genial como ela. Então, é uma heroína, sim. E quem diz que não é, não sabe o significado de ser herói, né? Porque provavelmente está acostumado com o herói, aquele de sofá, né? Que usa da imagem dos outros, tá? Para entender-se como alguém que realiza algo, né? E não, ela vai lá, faz, acontece, diz quando quer, quando não quer, é premiada por isso e ela tem todo o direito de fazê-lo. E todo mundo tem o direito de criticá-la. Agora, vamos combinar, tem críticas e críticas, né? Nós estamos aqui lutando
contra uma cultura coletivista de gente altruísta que tem uma base filosófica equivocada e que expressa suas opiniões com base nessa filosofia, nessa base filosófica equivocada. E é para isso que nós estamos aqui, né? De certa maneira, nós também somos heróis discutindo isso perante essa multidão de coletivistas altruístas que todo dia massacram a gente, seja na internet, seja na rua, seja onde for, né? Então é uma coisa assim, eu que defendo a independência como uma das virtudes, né, como a Ayn Rand também defendia. A Ayn Rand estabeleceu 7 virtudes básicas, né, entre elas a independência, mas há uma outra virtude que é a justiça, né? Então, eu acho um absurdo alguém julgar uma pessoa de forma equivocada. Alguém tem que ir lá e dizer: tu está errado, eu vou defender essa pessoa porque ela faz jus a outro tipo de análise, a outro tipo de consideração, né? A consideração não de uma covarde, mas sim de uma heroína, tá? Porque, afinal de contas, parece que o pessoal gosta de mártires, né? E o martírio, extraordinário. E o martírio é uma coisa assim condenável, né? Sim, as pessoas confundem, Roberto, e por isso eu te chamei para essa conversa, para a gente limpar os conceitos, e você já deu uma aula nesse primeiro comentário, mas as pessoas acham ou consideram uma virtude ou um elemento positivo a ideia do sacrifício. E obviamente, o sacrifício ele só faz sentido numa mentalidade ou numa sociedade altruísta. Numa sociedade que vê o outro como um meio para a realização de um fim supostamente superior. Eu nem sei se você sabe disso nas diversas conversas que a gente já teve por aí, mas eu tive uma vida de atleta. Eu tive uma vida de atleta que não foi exatamente medíocre. Eu fui nadador da seleção brasileira, fui campeão brasileiro, sul-americano algumas vezes e fui o melhor nadador do mundo na minha categoria, uma determinada época, 14, 15, 16 anos, e sei bem o que é a cabeça de um atleta. A cabeça de um atleta é um melindre, é um equilíbrio, né? Uma sintonia muito fina. Não é a cabeça de um cara cujo maior desafio é dar partida no carro de manhã, ir para o trabalho, tomar um cafezinho e voltar para o almoço e depois assistir Jornal Nacional. A cabeça de um atleta ela funciona num registro diverso. Mas ainda que não funcionasse, ou a Simone estava comentando, mas não é uma menina. Podia ser uma velha coroca. Nós estamos falando aqui da autonomia do sujeito em relação às suas decisões. E só existe uma pessoa que vai entender exatamente a dor e o tipo de troca que a Simone Biles fez no momento em que falou assim, não vou participar dessas provas, vou participar de outra ou eventualmente nem vou participar de outra. A própria Simone Biles, de acordo com uma realidade na qual ela está inserida. E eu acho que você deu o pulo do gato aí que foi extraordinário. Quer dizer, alguém perguntou ali, será que ela não fez isso por causa da pressão? Não, ela fez isso à revelia da pressão. Apesar da pressão. Quer dizer, porque se ela fosse se deixar levar pela pressão, ela competiria no matter what, não importa em que situação. Quer dizer, ela poderia simplesmente sofrer um acidente terrível, porque aquelas meninas saltam 3, 4 metros de altura num aparelho, cai de cabeça, quebra. Eu fiquei impressionado com essa declaração dela dizer, o problema do twist, você perde a noção. Quem é piloto, eu já pilotei avião, não sei se chama avião, mas pelo menos era ultraleve. Uma das coisas que a gente aprendia, Roberto, é que numa certa situação meteorológica, o piloto, se ele não tem os instrumentos, ele perde a noção, por exemplo, se ele entra numa nuvem... Perde a orientação. Perde a orientação. Em pleno voo, você sai de cabeça para baixo, você está descendo quando imagina que está subindo. Isso derruba avião. Imagina uma pessoa fazendo um salto triplo, né? Numa situação psicológica. Agora, tu sabe, não ideal. Tem uma outra questão que eu acho importante a gente discutir, quando tu falaste nisso da mente e do corpo serem tão ajustados no atleta, mas isso na realidade
em todas as pessoas, né? Porque há aqueles que acreditam que há a dicotomia corpo e mente, que corpo é uma coisa, mente é outra, né? Mas não, isso é falso, não existe essa dicotomia, tá? Roberto está Apesar de provocando serem Platão coisas, agora, Roberto. apesar de serem coisas diferentes, né? Elas são inseparáveis. Sim. O problema que a gente pode ter com a nossa consciência, com a nossa mente, tá? Ele é um problema do nosso corpo. Não há distinção a respeito disso. Porque se eu não coordeno o meu corpo com a minha mente, eu estou com um problema no meu corpo, né? Por consequência óbvia. Né? Ou se eu perco os sentidos, certamente isso também vai refletir na minha capacidade de percepção, de abstração a respeito daquilo que eu vou perceber, quer dizer, a minha relação com a realidade muda, né? E logo toda a minha ação, todo o meu pensamento, toda a minha ação muda também com relação a isso, e a minha capacidade de agir para superar os problemas que a existência me coloca à frente, no caso de uma competição olímpica, fazer aquelas maravilhas que aquelas gurias, aqueles guris fazem, fica totalmente inviável, né? Ou então fica com um risco muito grande para que as pessoas possam fazer aquilo de uma maneira adequada, né? Como é exigido, por exemplo, numa competição olímpica. Então essa dicotomia ela é fundamental também, o entendimento de que não existe. E eu queria, Roberto, fazer destacar um ponto que é, muitas vezes, na vida, e não é só na vida de um atleta, você enfrenta situações que, para o olhar do outro, pode, inclusive, parecer um sacrifício, quando não é. É simples integridade, como diria a nossa velha Ayn Rand. Eu me lembro, quando eu era molequinho, eu tinha ali meus 12, 13 anos, e o Gino Degani, que era o meu técnico à época, marcava treinos antes da aula da manhã, então eu tinha aula a partir das 7 horas da manhã, significa que a gente treinava ali pelas 5 horas da manhã, numa piscina no Uberlândia Tênis Clube, que não tinha aquecimento, junho, julho, então era basicamente pular na piscina de 13 graus, 14 graus, 5 horas da manhã, não tinha sol, não tinha nada, treinar. Roberto, a gente se divertia, a gente ria daquele, aspas, sofrimento, porque não tinha ninguém ali por obrigação. A gente entendia que aquilo fazia parte de um propósito maior que dizia respeito a cada um de nós. Então não existia sacrifício. Sacrifício talvez fosse eu acordar naquele horário e ir treinar porque meu pai me exigiu, porque minha mãe mandou, ou porque a sociedade disse que eu deveria ter treinado mais. A própria Simone Biles já competiu, inclusive, com uma crise de pedra nos rins. Para quem já teve pedra no rim... Eu tive pedra no rim, eu nunca nadei com pedra no rim, mas eu já tive pedra no rim. Você sabe bem o que é um negócio de subir pelas paredes. Então, naquele contexto, para ela fez sentido. Nós já tivemos uma atleta americana, eu acho que numa Olimpíada, não sei se foi em Atlanta, qual foi, a menina com o pé trincado. Só faltava ela no jogo de equipe, só faltava um salto dela, e ela foi e saltou. Agora vai falar assim, nossa, ela foi para o sacrifício? Não há sacrifício nessa ideia. O que há ali... existe essa confusão, né, Tênis? Existe essa confusão de sofrimento, de esforço com sacrifício. Boa, né? Boa. Ok, muitos sofrimentos são produzidos por conta de sacrifícios. Né? Agora, muitos sofrimentos são produzidos não por causa disso, mas sim por vontade própria, porque as pessoas elas querem, porque aquilo é o meio através do qual elas vão obter algo muito maior do que aquilo que elas estão eventualmente perdendo com esse sofrimento. Né? Quer dizer, tu sofre, tu perde um prazer. Né? É dor e prazer. Né? Tu sofre, por sinal, nós, seres humanos, somos os únicos
seres que reagimos à dor ou ao prazer de maneira diferente dos animais irracionais, né? Os animais irracionais sentem dor, eles refugam a ação que vinham fazendo, né? Nós não, nós pensamos. Não, eu estou há 3 minutos fazendo uma prancha aqui para o meu abdominal ficar perfeito, eu não aguento mais de dor, é um sofrimento, né? Mas eu vou fazer mais 1 minuto, apesar da dor, apesar do sofrimento, porque o que eu vou ter no final vai valer a pena. Eu quero isso, vai me deixar feliz, né? Agora, tem cara que sei lá, tem prazer, e esse prazer muitas vezes é um sacrifício, né? Porque não é aquilo que ele quer, o que ele está deixando de fazer, ainda que o que ele esteja fazendo está dando um prazer, o que ele está deixando de fazer é para ele uma perda, porque o valor que ele vê naquilo que ele está deixando de fazer é maior do que aquilo que ele está sendo obrigado a fazer por qualquer circunstância da sua vida, né? Então, essa visão é uma coisa assim que as pessoas não... entender essas distinções, né, talvez faça com que as pessoas não consigam enxergar nessa recusa, né, que a Simone Biles estabeleceu para si própria. Ela disse, eu não vou ter este sofrimento, né, porque senão isso vai se transformar talvez num sacrifício, né? O risco do sacrifício é que fez com que ela não entrasse na competição, que certamente faria com que ela sofresse, porque é um esforço enorme, né? Então, ela pesou os riscos e ela decidiu por conta própria, independente da opinião alheia, né, que assim acontecesse. Tem um caso que eu me lembrei agora. Tu lembra de quando o Ronaldo Fenômeno teve um problema, se eu não me engano, foi na Copa do Mundo, onde o Brasil perdeu para a França de 3-0? Foi mesmo, né? Acho que um pouco antes do jogo final, né? Uma coisa assim. Ele teve uma convulsão, alguma coisa assim, um fato que não foi explicado até hoje, né? E o Zagallo disse que ele não ia jogar, porque ele não estava em condições, e escalou o Edmundo. Mas aí a pressão do Ronaldo, a pressão da Nike, pelo que contam e tal, e da diretoria da CBF, da FIFA e tal, acabaram escalando o Ronaldo. Né? Olha lá, o Maurício está Ronaldo aceitou. Foi na Copa de 98. Ó. 98. E olha o resultado, né? O Brasil perdeu de 3-0, talvez perdesse de 5-0, não sei. Mas a gente tem a capacidade de fazer ilações a respeito do fato de tu ter um centroavante, né, que teve uma convulsão ou poucas horas antes do jogo, que estava jogando ou fisicamente quebrado. Então, eu acho assim, ó, que nós precisamos mudar a nossa cultura coletivista, altruísta, essa que vê o outro como um meio para a satisfação da sociedade, para a satisfação do time, do grupo, da igreja, ou seja lá de quem for, né? Cada um que faça agora, a sua... Como isso é difícil, né, Roberto? Como isso é difícil para a pessoa. Porque assim, olha, o que você está fazendo aqui, o que nós estamos conversando, na verdade, assim, e por isso eu te chamei, porque nós saímos daquilo que o Bastiat vai chamar de o que se vê e o que não se vê. As pessoas, especialmente por conta das redes sociais, que a rede social é um instrumento extraordinário de comunicação, inclusive de alta filosofia, da possibilidade de a gente disseminar ótimas ideias, mas é também um esgoto. Então, assim, você tem que saber fazer as devidas filtragens. E as pessoas parece que se sentem muito facilmente impelidas a se manifestarem sobre qualquer coisa, sem fazer aquele exercício que o Nietzsche chamava de o exercício das vacas, que é de ruminar.
jogar para dentro e dar uma ruminada, entendeu? Assim, antes de engolir, falar, espera um minuto, né? Deixa eu ver se é bem isso, deixa eu ouvir um pouco as coisas. Então, mas não é para a gente ter uma opinião comum, fechada, não motivo de debate. Mas, cara, é inacreditável. Assim, o grau de intuição de certas posições que são tocadas depois de maneira apaixonada, cegam. E com isso, Roberto, esse é o grande problema, a gente constrói uma nação assim. A gente constrói uma mentalidade que é brasileira. É muito ruim isso. Vamos voltar para a questão das virtudes, que eu acho que todo esse assunto tem a ver com isso, né? Discutindo sobre a Simone Biles no Facebook, no Instagram, como eu faço sempre, com toda a minha franqueza, que é peculiar. Muitas vezes até eu acho que eu sou um pouco desaforado, né? Mas tudo bem, as pessoas compreendem. Se não compreendem, problema delas, tá? O que acontece é o seguinte, muitas pessoas confundem, tá? Muitas pessoas opinam baseadas em presunções, né? São pessoas presunçosas, são pessoas que escorregam na arrogância e na soberba, tá? É aquele cara que acha que sabe, que mais acha que sabe a respeito da vida do outro, considerando a circunstância do outro, né? O que é o arbítrio puro, né? Quer dizer, é quando o governo diz que eu sei o que é bom para ti, eu vou determinar para ti como é que tu vai viver. Quer dizer, esses caras que dizem o que é Biles, ou seja lá quem for tem que fazer, são aqueles tiranetes que querem sentar lá em Brasília, ou em Washington, ou em Tóquio, ou seja onde for, para dizer o que os outros têm que fazer da sua vida. Exato. Então, isso é o que eu acho um absurdo, entende? E aí eu critico, por exemplo, eu acho assim, as pessoas elas também não podem ser humildes, né? No sentido de, não, a opinião dos outros é que importa, a minha não importa, porque eu não sei a respeito disso. Ora, vai se informar, né? Então, nem ser humilde, nem ser arrogante, nem ser presunçoso, nem ter soberba. O que nós precisamos, na realidade, é ter orgulho daquilo que a gente está dizendo. Por quê? Porque aquilo se baseia na realidade, aquilo tem racionalidade, aquilo tem honestidade, tem integridade, tem independência, tem justiça, né? E é algo que acrescenta, que é produtivo, que são as virtudes que todo ser humano precisa exercer para alcançar a sua legítima felicidade sem entrar em contradições, né, sem ressentimentos, enfim. Agora, vai botar isso na cabeça do pessoal. Eu tento fazer isso há décadas, né? E as coisas se repetem, os assuntos se repetem, as pessoas mudam, às vezes as pessoas mudam, ok, mas o assunto, o erro, a carência é a mesma, entende? Então, eu vou te dizer, eu já estou quase assim, saindo da fase do sofrimento para entrar na fase do sacrifício, né? Porque eu não estou vendo produtividade daquilo que eu tenho feito, né? Mas ainda bem que vem gente como tu, ainda bem que vem gente como tu que pega o bastão e nessa corrida de revezamento segue adiante, né? Tem que ser assim, senão não dá para correr a corrida inteira. Toda vez que a gente vai estudar um filósofo qualquer, quando vai para o final da vida dele, ele está angustiado. Você pega dos pré-socráticos aos filósofos contemporâneos, os caras quando chegam ao final já estão xingando mãe, estão batendo todo mundo, tipo, pô, vocês não vão aprender nunca, né? Mas, ó, para quem não sabe, o Roberto é um dos autores desse livro aqui, que virou um best-seller pela LBM Editora, e no capítulo dele, ele trata exatamente das virtudes objetivistas. É exatamente nesse texto aqui que ele trata disso, desses pontos, dessas virtudes aí, elencadas por Ayn Rand. Agora, cara, na realidade, as virtudes elas não são objetivistas, né? Elas são virtudes humanas. Para todo ser... Exatamente, para todo ser humano que quiser ser feliz sem entrar em contradição
com premissas básicas, sem ressentimentos, né, sem precisar dos outros, sendo de forma... Vamos abrir um parênteses aqui, precisar dos outros no sentido assim de abrir mão, né, da sua independência para depender totalmente da mente ou das coisas materiais criadas pelos outros, né? Ou seja, os parasitas, né, sejam parasitas intelectuais ou parasitas materiais, né? Então, ser feliz é um trabalho, né? Requer esforço, requer ações determinadas, tá? E essas ações a gente chama de virtudes, que a gente precisa desenvolver no nosso ser, no nosso caráter e colocá-las em prática, né? É por isso que é difícil, né, se tornar uma pessoa feliz num mundo como esse, né? Sim. Ok, tu pode ter um prazer efêmero, uma remuneração, não uma remuneração, uma gratificação hedonista, vamos dizer assim, né? Te dá prazer e tal, mas a felicidade verdadeira, aquela que tu vai construindo ao longo da tua vida, pensando sempre no longo prazo, pensando nos valores que são necessários, pensando nas trocas de valor que são necessárias para a gente conquistar aquilo que deseja, isso é um trabalho árduo, é um trabalho que mesmo os filósofos mais conscientes muitas vezes não conseguem, né? Porque é preciso... vai dizer que para esse caminho não há atalhos. Para esse caminho não há atalhos. Acreditar nas coisas, abraçar intuições, ou aquilo que o Thomas Sowell vai chamar de conhecimentos pré-analíticos, que todos nós trazemos em alguma medida, desses arcabouços não meditados, dessas coisas que nos chegam, de repente você está defendendo aquilo e não sabe exatamente o porquê. Inclusive, o exercício da filosofia é um exercício que os gregos chamavam de aetiologia, que é um exercício da busca pelas causas. Por que eu estou defendendo isso? Qual é a razão de ser desse argumento? Por que isso é certo e aquilo não é certo? Então, você precisa dar conta dos argumentos. E a crença nesse sentido, mas eu não falo só de crença em sentido religioso, mas... Sim, tu fala em crença, não em fé, né? Não é fé, é crença. Ponto. Ela não demanda a etiologia, ela não demanda a investigação da causa. Uma vez que você adere àquela posição, quer dizer, a razão é minha, eu toco, e agora cabe a mim encontrar pessoas que concordem comigo e que não me contrariem. Então eu solto um comentário no post, e se eu tiver 10 curtidas e 5 pessoas me apoiando, eu falo, ufa, não estou sozinho. Ok, você não está sozinho, mas você continua errado. Sem dúvida. Agora, a gente estava falando de cultura, né? O que acontece é o seguinte, nós, os membros dessa sociedade, né, que tem essa cultura, nem todos pensam da mesma maneira, mas existe a cultura dessa forma porque a grande maioria pensa assim, né? Quer dizer, a grande maioria determina, age de acordo com essas premissas. Então, por que isso acontece? Porque nós somos, desde pequenininhos, tá? Educados ou conformados. Nosso subconsciente, ele é programado de tal maneira, as experiências que a gente vive, aquilo que a gente escuta, né? As informações que a gente recebe, que nem sempre é conhecimento, são apenas impressões ou preconceitos, ou seja lá o que for, isso vai sendo armazenado e automatizado muitas vezes no nosso subconsciente, e a nossa consciência ela lida com isso muitas vezes de forma reflexiva ou impulsiva, né? Seja por questões emocionais, sentimentais, seja por caprichos, seja por vontades mal estabelecidas, né? E exatamente o uso da racionalidade, o uso da consciência, é tu saber, tu tentar entender por que aquilo está na tua mente, o que está certo daquilo que está lá, o que está errado. Quer dizer, vamos falar do racismo, por exemplo, né? O racismo é uma coisa que a gente é treinado para ser, né? Isso vem de família, né? Ou vem da escola, ou vem dos amigos, quer dizer...
há uma série de preconceitos, de visões de mundo que a gente acaba abraçando sem nunca ter feito a crítica necessária para entender por que que aquilo é errado, de que maneira eu preciso romper com essa força indescritível que é o subconsciente agindo sobre a nossa consciência. Quer dizer, se a gente não usa a consciência para lidar com o nosso subconsciente, nós nos tornamos seres irracionais. Exato. Né? A gente vai usar coerção, a gente vai usar força, vai usar fraude, a gente vai deixar de ser honesto com a realidade, né? Com a nossa consciência, enfim. Há uma série de coisas que a gente precisa compreender para que a cultura possa ser redirecionada num viés adequado. Né? Nós temos que reconhecer a dificuldade envolvida nesse processo. Não é uma coisa simplória. Você tem uma longa história da filosofia que evidencia as dificuldades envolvidas no processo de aquisição de uma visão crítica em relação à realidade. Desde a alegoria da caverna de Platão. Desde a alegoria da caverna, que demonstra muito bem que sair das sombras, sair da ignorância, e sem qualquer pretensão, é simplesmente um quadro, um desenho do possível. E atingir um certo conhecimento é algo que demanda esforço, é algo que demanda conquista, é algo que demanda não sacrifício, mas integridade, entrega, quando você entende que aquilo é um valor maior em relação a um valor menor, que é simplesmente absorver e repetir dados, vamos dizer, espalhados por uma sociedade incapaz de olhar para o indivíduo enquanto tal. Mas, ou seja, não é uma coisa banal, né? Não é uma coisa que se faça no a própria Rand vai dizer que a razão não é automática, né? Quer dizer, é algo que você tem que colocar em movimento, você tem que dar esse input, né? Agora, eu queria te fazer uma provocação, assim, que apareceu na provocação, eu sei que para você não é, porque eu sei mais ou menos para onde você vai, mas para quem está nos ouvindo, que disse o seguinte, falou assim, mas espera, no caso da Simone Biles, né, que é o motivo aqui da nossa, motivo assim, é a desculpa do nosso... É o pretexto, é o pretexto. É o pretexto, exato, exatamente. Então quer dizer que um piloto de avião, ele pode, de repente, falar assim, não quero mais estar aqui e vou jogar... Porque o argumento foi esse, assim, para mim, bom... Você já ouviu esse argumento, né? Já viu esse? Não, cara, entrou no avião, disse que vai... Eu já ouvi outros absurdos, esse eu não tinha ouvido ainda. Não, maravilhoso. O cara escreveu isso lá no comentário. Falou assim, peraí, o sujeito decola, olha a comparação, o sujeito decola um avião aqui. E eu vi gente aí com, assim, milhões de seguidores falando isso, e o povo, é mesmo, né? É mesmo. Você vê o trabalho que a gente ainda vai ter nessa vida. O que aconteceu com a Biles é mais ou menos com um piloto que decolou e falou assim, não quero mais, e jogou o avião lá do alto, assim, foi uma comparação mais ou menos nesse nível. Dá para comparar, Roberto? Dá para fazer essa comparação? Eu até diria assim, não dá para comparar por razões óbvias. Em primeiro lugar, porque a Biles ela estava defendendo a vida, né? Um cara jogar um avião está defendendo a morte, né? Já começa por aí, o absurdo começa por aí. Poderíamos até pensar em comparar se disséssemos assim, não, mas se o cara estivesse sozinho no avião, se ele estivesse em sacrifício e tal, que valeria a pena ele jogar o avião, vamos dizer, ele vai se sacrificar para o avião não explodir em cima de uma determinada cidade, sei lá. Né? Até se pode entrar numa discussão racional. Agora, antes disso, isso que foi colocado é um absurdo total. Né? Quer dizer, o cara que simplesmente aventa essa possibilidade como uma metáfora para um fato real e concreto do qual não se precisa fugir, porque metáfora tu usa quando tu não tem um fato concreto, né? Que seja autoevidente, né? Quando requer assim um pouco mais de esforço para
se explicar para que as pessoas que não entendem, entendam. Aí tu cria um absurdo para expor uma coisa autoevidente, isso é loucura, né? É insanidade mental, quer dizer, é uma insanidade incurável, né? É aquilo que você Diferente da colocou, num caso insanidade você está mental que a defendendo a Biles vida, tinha. no outro não. É Cara, isso simples. é ridículo, é um absurdo, são parâmetros. Tu tá me provocando, né? Tu não ouviu esse negócio aí, né? Não, cara, eu vou te falar porque assim, eu tenho às vezes a infelicidade de passar o olho em alguma coisa, eu falo, olha, mas não é possível que alguém está pensando. Mas é verdade que as pessoas pensam isso, quer dizer, elas imaginam, e às vezes até de boa fé. Alguém hoje me perguntou de boa fé nos stories, falou assim, mas espera, e se tiver um contrato, ela assinou, e se ela tivesse assinado um contrato que prevê no matter what, a participação dela nos Jogos Olímpicos. Esse é um contrato inumano. Esse é um contrato impossível. Mas ele seria impossível para um robô. Para um humano, tanto que para qualquer contrato que você consiga vislumbrar que dependa de ação humana, que dependa de participação de um indivíduo em qualquer evento que seja, tem que prever tudo aquilo que pode acontecer com o indivíduo e que inviabilize a sua participação. Isso é absolutamente natural. Você não está lidando com uma máquina infalível. Então, as pessoas imaginam, muitas vezes, que veja, o espírito altruísta é tão forte, grita tão alto, que nessa hora... Mas aí vem aí eu diria o seguinte, Denis, eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, um robô é diferente de um ser humano, por quê? Porque robôs, eles não... eles são seres aéticos, né? Eles não têm a necessidade de fazer escolha, tá certo? Quer dizer, a escolha é determinada por quem o programa, ok? Então, quem o programa é que faz as escolhas, né, por ele. Então, o robô não serve para comparação. Robótica, né? Não existe uma moral robótica, né? A moral robótica ela é determinada pela moral do ser humano que está, esse sim, submetido à ética que a gente conhece, né? A moral que faz com que a gente busque os valores necessários para a nossa vida, né? A minha vida. Eu vou buscar os valores importantes para a minha vida, cujo propósito eu determino. Né? Então, quando eu faço um contrato com alguém onde simplesmente me é retirado a possibilidade de avaliar, né, dentro de determinadas circunstâncias, quais são os valores que eu vou abrir mão, quais são os valores que eu vou proteger, ora, quem está contratando essa pessoa está, ela sim, colocando em risco o seu próprio interesse. Porque se tu delega para alguém algo, como uma atleta de alta performance, né? Tu delega para ela a oportunidade dela entrar no teu time, para ela ser a melhor, e tu com isso também ganhar os louros da vitória, né? E tu tira dela a capacidade dela decidir o que será melhor para ela e, consequentemente, para o time, nem sempre isso é válido, né? Às vezes a pessoa decide o que é melhor para ela, mas para o time parece que não é a mesma coisa, né? O time gostaria que ela se sacrificasse. Ora, quem quer alguém se sacrificando? Todos nós sabemos que quem faz sacrifício, quem abre mão do que é seu, quem abre mão da sua vida, da sua liberdade, da sua propriedade, é um escravo. E os escravos, eles são os piores produtores que alguém pode esperar quando almeja um valor. Né? Então, quem é que quer um escravo sendo chicoteado, tendo a sua vida para realizar uma tarefa, ainda mais a de conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada? Isso é um absurdo. Não, aí total. Eu acho que a metáfora do avião serve muitíssimo bem. Quem vai querer entrar num avião cujo piloto disse para a companhia aérea: eu não estou em condições de voar,
Não, mas você vai ter que voar a si mesmo. Olha, mas eu corro risco de derrubar esse avião. Mas você vai ter que voar porque isso vai ser um ato, aspas, heróico. Quem quer entrar nesse avião? É exatamente isso. É exatamente isso. Olha, eu conheço um monte de gente aí sentada em sofá que gostaria de entrar, viu? Pelo menos os caras parecem que estão. Eles defendem que a guria deveria fazer a competição de qualquer jeito. Eu acho que eles entrariam nesse avião aí com esse piloto quebrado aí que tu está sugerindo. Roberto, é ridiculamente bom falar com você. Me fala uma coisa, quando é que a gente vai ter o seu livro? Para quem não acompanha o Roberto nas redes sociais, corra lá. O Roberto tem uns textos, assim, difíceis de engolir às vezes, viu, moçada? Mas é como ele disse ali, ele não tá para amansar ninguém, não. Quando é que a gente vai ter seu livro na mão? Poxa vida, quando tu te dispor a editá-lo. Cara, mas só se você me der, só se você me der essa honra. Não, eu fico Não, a honra é minha. A gente podia fazer só colagem dos seus textos lá no Facebook, que se você agora... Eu acho que eu gostaria de escrever, eu já escrevi alguns livros, mas eu não gostei do resultado final. Escrevi sobre Cuba, escrevi sobre propriedade intelectual, e eu tenho aí, sei lá, mais de 1.500, 2.000 páginas de artigos, crônicas, poesias escritas, né? Manda isso tudo para nós. Quer dizer, essa coletânea, uma coletânea é possível de fazer, dá para fazer até 3 livros, dá para fazer até que nem uma trilogia da Ayn Rand, né, que foi publicada agora, tu mostraste hoje. Você viu, cara? A Revolta de Atlas, né? Lindo o livro, né? Você viu? Tá lá, ó. Tá lá no altozinho ali. Linda. É lindo, lindo, lindo. A edição maravilhosa. Eu vou mandar uma mensagem lá para Arqueiro, falar, tem que mandar uma pro cara que abriu as portas do objetivismo no Brasil, que é o Roberto Rachevski. Roberto, eu te agradeço muito, cara. Você acredita que nós ficamos conversando aqui mais de 50 minutos? Parece... Não acredito. Muito rápido. É verdade? Verdade, cara. Verdade. Passou muito depressa. Mas olha, eu para tu ver o que tem, o que precisa de tempo para a gente falar tudo aquilo que a gente gostaria, né? Não, aí é a gente falou isso aqui, né? Aí é que tá. É que você faz um post para provocar, obviamente, um debate, para provocar uma reflexão. Só que para fazer a justa derivação do post ou do posicionamento, demanda um tempo, demanda uma linha argumentativa, quer dizer, você tem que sair de um ponto A, passar pelo ponto B, C, não dá para numa frase de efeito. Por isso que eu tenho muito problema, Roberto. Eu sei que você participa, mas eu tenho muitos problemas em participar de certos modelos de debate, porque depois fica mais um show de frases feitas do que propriamente uma investigação sobre uma possível verdade ou sobre a realidade, né? Ontem eu falando da BIOS, e obviamente o assunto trata de Jogos Olímpicos, né? Então eu brinquei com um cara que tentou refutar um argumento meu na primeira, na segunda ele já escorregou um pouco para uma falácia ou outra, e na terceira ele já veio me atacar pessoalmente, né? Então eu digo assim pro pessoal, gente, eu treinei para maratona. Não adianta vir correr 800 metros aqui, não adianta vir correr comigo depois de ter treinado para 800 metros. Né? Tem que ler, tem que criticar. Agora, não adianta só ler e não pensar a respeito do que ler. Isso. Né? É isso. Eu fiz uma live aí... Se tu me perguntar quantas vezes eu li a Revolta de Atlas, eu vou te responder uma vez, em 1988. Eu entendi, entendeu? Eu pensei a respeito, né? A questão é essa. Claro. A questão é que você começa a trazer as coisas para a vida, começa a refletir a respeito. Mas isso me irritou. Eu até fiz uma live, a famosa live pistola, né? Que você tá puto, aí você solta um palavrão ou outro, mas fala, cara, não é possível que vocês, muitas vezes, que estão aqui reproduzindo frases feitas de filósofos, não conseguem transplantar essas frases feitas para um nível mínimo de investigação. Ou seja, para um nível mínimo de reflexão. A frase é muito bonita, é muito impactante. Olha o que o fulano disse. Cara, para meia hora para pensar nesse negócio, porque senão fica muito difícil também, né? De frase feita... Uma das coisas que eu acho assim... Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que reconhecer as pessoas que têm
originalidade, né? As pessoas que têm pensamentos que ninguém antes o fez, tá? Mas existe assim um determinado grupo de pessoas, principalmente entre os liberais, e eu critico muito isso, que simplesmente porque faz uma referência, não, o fulano de tal disse isso, né, considera aquilo como uma verdade absoluta. Boa. Há verdades absolutas, mas não necessariamente aquela que ele está defendendo, porque tem ali a chancela de alguém que pode até ter mudado de ideia mais tarde, como a gente sabe que os liberais costumam fazer, né? Porque não são dogmáticos. Né? A gente vive de axiomas, a gente não vive de dogmas. Né? Então, dos axiomas a gente deriva as verdades, de dogmas a gente não deriva nada, a não ser aquilo que está estabelecido ali. Né? Tu tem que repetir o dogma porque tu não pode mudá-lo. Né? Então, eu acho que a leitura é importante, mas mais importante do que a leitura, e por isso que é a virtude da independência, da racionalidade também é crucial, tu tem que compreender o que está te sendo dito, tu tem que criticar, tá? Tu não tem que ser humilde para aceitar, mas também não tem que ser arrogante para refutar aquilo sem a análise devida, né? Então, eu acho assim, ó, que a internet está ajudando, o liberalismo nunca foi tão disseminado, até tem vertentes do liberalismo hoje no Brasil, o que é uma coisa fantástica. Antigamente existiam 5 pessoas que pensavam a mesma coisa. Hoje tem vertentes, né, com centenas de milhares de pessoas envolvidas. Isso é muito bom. Liberal com cabeça raspada, liberal cabeludo, agora Tem de tudo. Liberalismo. Tem social liberalismo também, por que não? Ora, tu não cita o Melchior, tu não cita o Mills, né? Tu não. Tu pode não citar, mas eles há de estão lá, convir né, que eles estão lá e que tem gente que acha que é liberal citando eles, né? Quer dizer, o Mills, que defende no On Liberty coisas liberais, aquilo é um pedaço minúsculo, né? De uma ideia coletivista que ele defende que é muito maior, né? Que está lá incrustada no utilitarismo, que está lá incrustada no pragmatismo. Quer dizer, tu tem que analisar tudo, não dá para pegar o apêndice, né? E do apêndice tu querer diagnosticar todo o ser, né? Roberto, mas isso é papo para horas e horas aí, né? No futuro, quem sabe. O pessoal está sugerindo aí outras lives, eu já deixo o convite aqui público para a gente repetir aí outras vezes, vamos marcar, porque assunto não falta, falta, eu acho que é bem legal, essas lives ficam aí para a eternidade, de repente vai que ajuda em alguma coisa. E é bom para a gente também, porque a gente acaba fazendo um exercício de reflexão, né, sobre os temas e tudo. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Legal. É tão bom que eu até parei de assistir o Anne com E, né? Que é um excelente de um seriado, né, que trata exatamente disso. Né? A Anne é uma figura, 13 anos... ficcional, obviamente, mas ela expressa a racionalidade, a independência de pensamento numa sociedade tradicional, coletivista, né? Meio coletivista e tal. É Canadá, né? Canadá, sabe como é? Tem muita coisa francesa envolvida e tal. Então, estou à tua disposição. Quando tu me convidar, eu... Vamos fazer mais, te agradecer muito e manda o seu material que nós temos que te publicar, Roberto. Nós temos que te publicar, não podemos deixar essa coisa engavetada não, tá? Quem não segue o Roberto, corre lá para segui-lo, vale muito a pena. E vamos espero que até fazer 70 anos eu tenha um livro publicado, não falta muito, viu? Pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos embora fazer isso logo. Não podemos perder essa capacidade de reflexão que você tem, não. Obrigado, tá, brother?
Obrigado, meu querido. Vai ficar gravado isso aí Vou deixar aqui para gravadinho. eu me exibir para os amigos? Sempre. Vou deixar gravadinho, bonitinho aqui para a gente. Nós não podemos perder esse tipo de material, não. Obrigado a quem cá esteve. Muita gente aqui carinhosa, muita gente comentando. Obrigado por tudo. Eu tentei puxar o Legal. Roberto para o que vocês estavam pedindo. Foi muito legal. Valeu demais. Abração. Beijo grande. Tchau. Valeu. Beijo da Bárbara aí também. Tá, para a família toda. Beijão. Obrigado. Tchau.